flexibilidade é aquele jogo de cintura, né, que você tem que ter no dia a dia. Uma capacidade de pensar de formas diferentes para você se adaptar a uma situação e também sentir de formas diferentes, né? Porque não é só um processo racional a flexibilidade, é também emocional, né? Como é que eu me sinto para mudar de ideia? Tudo bem eu abrir mão de uma ideia que eu tenho, né? E de repente eu vejo que tem outra pessoa que pensou diferente e aquilo faz mais sentido, eu vou me agarrar àquilo ou eu vou ser flexível, relativizar? Então, uma capacidade meio de relativizar a vida toda, né? Porque o sexto ano ele exige da criança uma adaptação, né, a um cenário meio diferente, né? Na maioria das escolas, que ainda tem um modelo um pouco mais tradicional, ela vai ter agora vários professores, né? São várias matérias. Então, é um cenário diferente e ela vai precisar ir, né? E agora, o que eu faço com isso tudo, com essa complexidade? Naturalmente, uma criança saudável, ela se adapta, né? Outras crianças ou adolescentes já precisam de um apoio maior, né? Já precisam de uma atenção, já precisam de uma explicação desse contexto. Então, quanto mais o ambiente puder ser flexível, mais isso vai impactar também na capacidade da criança ser flexível. Uma casa que tem rotina muito rígida, né? Pais que são muito planejadores, que buscam muito uma coisa organizada. Isso em excesso pode ser complicado, porque é uma rigidez, né? A vida vai acontecendo sem o nosso controle. Então, o ambiente onde a criança vive, em primeiro lugar, já precisa ter essa maleabilidade, esse jogo de cintura, né? De, bom, tudo bem, não foi desse jeito, vai ser de um outro, talvez seja até melhor. Cada vez mais a criança vai experimentando situações diferentes que vão mostrando para ela que, eu posso encarar uma determinada situação de vários jeitos. Isso vai sedimentando ao longo da vida. E cada situação da vida ativa na gente uma coisa ou outra. Eu posso ser muito flexível para lidar com situações de trabalho e, de repente, numa situação específica com a minha mãe ou com meu pai, eu sou mais rígida. Então, também é um processo de autoconhecimento, né? De você ir percebendo, nossa, por que de repente eu sou tão solta, né? Para uma coisa e para outra, aquilo ali me pega de um jeito, né, que eu não consigo flexibilizar. Então, a flexibilidade e, na verdade, todas as habilidades socioemocionais, elas têm que ser contextualizadas, né? Não é que assim, eu sou flexível. Depende da situação, depende do momento de vida, né? Às vezes eu fui muito flexível numa situação parecida há 10 anos atrás e agora, nossa, aquilo também me pegou de um jeito que não é bem assim. Então, essa autoanálise, autoobservação, autopercepção é fundamental para a gente ir identificando, né? Como é que está naquele momento essa habilidade para mim. Entender se a gente está indo além, né, do que é possível para a gente ser flexível é bem importante, né? Porque muita gente acaba deixando coisas acontecerem, abrindo mão das próprias necessidades, né, relativizando demais, e aquilo vai juntando, e quando ela vê, ela está fazendo muito mais coisa do que ela deveria, ela está atendendo mais às necessidades dos outros do que dela mesma. Começa a ter um peso, né, um excesso, ela pode começar a se envolver em relações que começam a ficar meio tóxicas, né, porque tudo ela tem que, bom, então peraí, não era isso que eu tinha planejado, não era isso que eu precisava, não era isso que eu tinha pensado, mas tá bom, vai, eu faço de outro jeito, porque então o chefe pediu, a professora pediu, mas e ela, né, e as necessidades dela? Então, no médio e longo prazo, isso começa a ser uma violência, né? São mini violências que podem acontecendo porque você estica demais, né, o elástico, né? Flexibiliza demais a tua visão sobre uma determinada coisa e aquilo pode, né, começar a fazer mal. Não é fácil identificar isso, né? Mas é importante a gente ter esse olhar de que tudo em excesso pode prejudicar o desenvolvimento daquela criança que de repente vai se adaptando muito ao que a escola quer, é o que os pais querem, a nota boa, né? Vai ficando muito boazinha, muito obediente e não dá espaço para essa explosão que é, né, a infância e a adolescência de questionamento, de dúvida, de curiosidade, né? Então a gente tem que ter cuidado para que também essa adaptação não seja uma coisa excessiva, né, em prol do outro, em prol do ambiente, da sociedade e anula as capacidades internas e as necessidades internas da criança, do adulto, né, do adolescente. Desenvolver ou ajudar nossos filhos a desenvolverem todas as habilidades socioemocionais, isso faz com que a gente também olhe para a gente, né, e fale, nossa, eu não tinha percebido, até que eu sou bem flexível nessa situação, né, ou não, nossa, como eu estou sendo rígido, né, porque o problema de ser mais rígido e inflexível
é que isso afeta a nossa saúde mental. A gente sofre mais. A rigidez emocional, né, essa inflexibilidade, ela é um fator de risco para desenvolvimento de transtornos variados, né? Porque dificulta as relações, ataca a autoestima também, né? Você começa a achar que então você não está conseguindo se adaptar e muitas vezes não está mesmo. Aí os amigos também já começam a te chamar muito, né? Então você é muito certinho, você é muito rígido. Então vai tendo desdobramentos, né, sérios, assim, principalmente na adolescência, que é uma fase que a criança está, né, o adolescente está em construção, né, da própria personalidade, da sensação de que é competente, né, que pode dar conta das coisas. É uma flexibilidade que permite a gente experimentar coisas novas, né, porque só experimentando coisas diferentes, variadas, a gente vai entendendo quem a gente é, o que a gente gosta, o que a gente não gosta, né, no caso de tecnologias, que tecnologias me fazem bem, me fazem mal, me ajudam ou não. É aí que ele vai ver, bom, isso daqui eu levo jeito, isso daqui eu tenho talento, nossa, isso daqui eu sou péssimo, não vai rolar. A gente fica com uma exigência também muito grande, né, de, não, então começou a fazer balé e vai, né, vai seguir, vai fazer 10 anos de balé. Então, né, às vezes é que fez 1 ano, foi suficiente para fazer sentido para ela, né, ou para ele, foi suficiente para desenvolver o corpo de um jeito, e agora, né, assim, abre caminhos para outras coisas. Então, eu diria que, assim, tem muito mais, acho que, preconceito e falta de conhecimento ligado a essa mudança de interesses, né, na adolescência, do que, de fato, a gente precisa ter, né? É uma fase de experimentação. A gente precisa oferecer um buffet, assim, né, de possibilidades para o adolescente.